Amigos queridos, no alvorecer de mais um dia, nesta manhã radiosa em nossas vidas, nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus para buscar nas verdades de vida eterna a luz para os nossos caminhos. Aqui estamos, Senhor Jesus, em seu nome, guardando a confiança que és conosco, através dos seus mensageiros, benfeitores espirituais da sua seara, que amparam a humanidade da terra. Nos reunimos, Senhor, para sorver desse manancial, para nutrir os nossos espíritos da verdade e para buscarmos aprender a servir em seu nome, oferecendo o que trouxemos de melhor uns em benefício dos outros, para que a legítima fraternidade se estabeleça neste planeta, para que nos sintamos irmãos, companheiros de jornada evolutiva. Sentimos, Senhor, a grandeza do seu amor em benefício de todos os que sofrem, de todos os que nesses dias suplicam pela vossa misericórdia, por todos aqueles que estão recém-chegados ao mundo espiritual, nesse processo de adaptação à vida do Espírito. Pedimos, Senhor, amparo e proteção a todas as mães aflitas com os seus filhos, a todos aqueles em cuja mesa falta o pão, aos que deambulam pelas ruas sem um teto amigo, àqueles que se encontram chafurdados nos vícios, a todos os nossos irmãos sofridos, Senhor, amparo e misericórdia é o que desejamos. Faça-nos agora, Mestre amado, instrumentos dignos e úteis, para que em seu nome, sob as bênçãos dos amigos espirituais que aqui presentes estão, possamos nos sentir úteis nas reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos queridos, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, e nós estamos, então, no suicídio e na loucura. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia, nós diríamos um átimo de segundo, uma existência. Tão breve é a existência. Mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto ou pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. Essa é uma afirmação bem expressiva do Espírito Verdade, mostrando que o descontentamento, o infortúnio, a insatisfação, ou seja, o não entendimento das leis de Deus agindo em nós, para o nosso progresso, não há aceitação, ficamos então espíritos rebelados, espíritos ingratos, insatisfeitos. E essa ingratidão, ela mostra o quanto nós temos recebido até da vida e não registramos como um bem. Não registramos como um bem o fato dos nossos pais terem nos aceito nascer, já sabendo quem éramos, quem somos. Todos os cuidados que a vida nos proporcionou, nós não ficamos sensíveis a isso e ficamos registrando alguns fatos sofridos, sim, traumáticos também, que fazem parte do processo evolutivo do espírito,
mas que nós não entendemos como sendo um bem. Por muito tempo, nós estagiamos ainda nas nossas próprias leis. Um regime de crenças secretas que nós trazemos dentro de nós, ao longo dos séculos, que acreditamos ser esta a grande verdade. E que o mundo não nos compreende porque foge à satisfação dos meus impulsos, dos meus desejos, dos meus caprichos pueris. Isso revela um estado imaturo da evolução do espírito, que ele está querendo ter para si sempre o melhor. E a qualquer fragilidade do caminho, a qualquer frustração que a vida não lhe oferece aquilo que deseja, entra num estado de revolta. É isso que a gente tem falado por esses dias. E não existe nenhum sentimento que seja mais forte, nenhum valor que seja mais superlativo para nós sanearmos o impulso da desistência do que desenvolvermos a gratidão. Nós falamos um tempo bom sobre a fé e também agora estamos falando sobre a gratidão. Então, a fé para os incrédulos e a gratidão para aqueles que estão insatisfeitos, né? Que recebem dádivas sublimes e não veem, não sentem, não registram e não percebem. Então, nós queremos ceifar onde não semeamos, colher do que não plantamos. E quando a colheita chega das nossas próprias ações, nós responsabilizamos terceiros. Enquanto o espírito ainda não assumir que se ele sofre, sofre porque ele criou esse estado para si e que ele pode modificar essa situação com o seu livre-arbítrio, associado à sua diretriz, né, aos objetivos maiores da sua existência na Terra. A gratidão é uma bênção de valor desconhecido, porque sempre tem sido considerada na sua forma simplista e primária, sem o conteúdo terapêutico, saneador que ela reveste. Porque a visão materialista que nós temos da vida nos faz espíritos profundamente ligados ao possuir, e muito pouco ligados ao doar-se. Quando nós estagiamos nessa forma de começar a doar de nós mesmos, nós já estamos fazendo o exercício da aceitação de que trouxemos conosco recursos que são capazes de ser multiplicados. Jesus multiplicou pães e peixes, mas tinha pães e peixes para serem multiplicados. Ele usou do que tinha para multiplicar, do que possuíam para multiplicar. Ele multiplicou pães porque haviam pães, peixes porque haviam peixes, dando para nós uma grande lição de que nós temos que multiplicar em nós o que já está instalado de pequena monta, ainda inexpressivo, mas já tem um princípio. É esse princípio de recursos, dos sentimentos, que nós estamos sendo convidados a multiplicar, como Jesus multiplicou pães e peixes. E no momento que eu multiplico, eu me farto, eu me planifico, eu estou nutrido. Porque para eu multiplicar os recursos e talentos que recebi, eu preciso do próximo. E com isso eu começo um processo de relacionamento satisfatório. E esse relacionamento satisfatório me planifica, me abastece profundamente. O que mantém o espírito encarnado, não querendo desistir da existência, são os sentimentos que ele construiu pelas pessoas. É o elo que vincula o espírito na existência. Se ele verdadeiramente sentir, ele nunca vai querer estar ausente daqueles com quem ele construiu os sentimentos.
Mas se ele for amado, mas não registra o amor que recebe, se ele for educado, mas não entende que aquilo é uma educação, se ele recebe as provas e não aceita que ele as criou para si, ele pode receber todo o amparo do mundo, que ele está cego para a gratidão e devolver para a vida a multiplicação dos seus recursos e dos seus talentos. É isso que vincula o espírito na existência. Então, como desenvolver em nós esse estado de gratidão amadurecido, que não é a retribuição de um favor recebido, que não é um agradecimento, porque isso é importante, faz parte da educação do espírito, mas é um sentimento muito ligado à satisfação, né? Essa alegria de viver, o espírito tem pela gratidão, por tudo que a vida lhe oferece. Mas nós precisamos ter olhos de ver. O nosso processo de evangelização precisa atender a essa necessidade, né? Precisa nos abrir os olhos da alma, vamos dizer assim, para nós percebermos o bem que temos recebido. Estabelecer um significado para a vida faz a gente ter força para continuar. Se esse significado é vago, ora é uma coisa, ora é outra coisa, ora é outra coisa, nós vamos nos perder, porque são caminhos interrompidos, são ruelas sem saída. Agora, se nós traçarmos qual é mesmo a meta, o meu objetivo, nós vamos angariando forças para superar cada percalço do caminho até atingirmos o objetivo maior. Porque numa estrada, o percurso é acidentado. Nós vamos encontrar dificuldades, desafios para vencer o caminho. Então, a cada prova vencida, mais força o espírito tem, mais longe ele vai conseguir ir e mais lúcido em relação ao que mesmo eu vim fazer na Terra. Porque há pessoas que já estão da maturidade para a vida do idoso e ainda não entenderam, não descobriram, não refletiram o que é mesmo que eu vim fazer na vida. Isso faz parte da gratidão a Deus. Quando o espírito alcança o objetivo do seu significado imortal, que é o significado da vida, e entende-o com discernimento, com lucidez, ele passa a abençoar tudo e todos. Olha que interessante. Quando ele entende, abriu os olhos, rasgou os véus, ele começa a abençoar tudo e todos, agradecendo-lhes a oportunidade por fazer parte do seu conglomerado, da sua injunção, do seu grupo de convivência, dos amigos mais próximos, né? Por essa razão, aquele que agradece com um sorriso ou uma palavra, com uma expressão facial em silêncio ou numa canção oracional, com o bem que esparge, é sempre feliz, vivendo pleno. Eu me lembro do Chico, num dos momentos que ele já estava numa fase avançada da idade e muito assim debilitado, e a voz saía muito trêmula e rouca, e ele precisava se locomover com a ajuda de pessoas. E alguém pergunta para ele: Chico, como você se sente? Como você está se sentindo? Ele abriu um largo sorriso que iluminou aquela sala e disse: eu sou muito feliz. Eu tenho gratidão a Deus pela minha vida, pela bênção dessa existência. Eu sou muito feliz. E aquele sorriso era verdadeiro, não era um sorriso pro forma, né? Isso mostrando que a pessoa pode estar passando duras provas, mas que não perde a fé, o objetivo e a gratidão a Deus por tudo que a vida nos oferece. Francisco de Assis era esse espírito que era pura gratidão a todos os elementos da natureza, a todas as pessoas. Ele só louvava e agradecia os elementos da natureza que o cercavam, né? E ele foi criando um magnetismo ao seu redor que beneficiava os reinos da natureza, né?
beneficiava porque o magnetismo de gratidão a Deus e de gratidão àquele vegetal, de gratidão àqueles bichinhos, de gratidão àquelas pessoas, a este planeta, aos países em que ele viveu, é que dava para ele um magnetismo curador. E um vetor atrativo de que toda a natureza convergia para ele. Um simples pensamento, ele modificava o curso dos peixes do mar. Né? Com um simples pensamento, ele tinha esse vetor atrativo. Então, se isso se fazia com plantas, com animais, imagina com o ser humano o quanto ele foi capaz de realizar por gratidão à vida que ele estava vivendo. Então, por essa razão, entretanto, aquele que sempre espera receber, que faz e anela pela resposta gratulatória, que se movimenta e realiza atos nobres, mas conta com alheio reconhecimento, faz com interesse de ser reconhecido, espera o reconhecimento, imaturo, negocia permanecendo instável em inquietações constantes. Quando se é grato, nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou queixa, porque nada espera em resposta ao que realiza. Nós podemos sofrer, que é legítimo sofrer, termos dores emocionais, mas sem perder a fé ou sem ficarmos revoltados com as leis divinas. A busca, portanto, da autorrealização é alcançada a partir do momento em que a gratidão exerce o seu predomínio sobre si mesmo, sem nenhuma sombra perturbadora, constituindo-se uma sublime bênção de Deus. Então, esse é um valor moral, né? Que ele não se estabelece sozinho, não é um sentimento, ele é um valor porque ele está agregado na gratidão, a satisfação, a alegria de viver, o reconhecimento das leis de Deus em nossas vidas, que estamos no melhor momento para podermos crescer e ampliar, e que como Jesus multiplicou pães e peixes, o espírito grato, ele multiplica talentos, ele multiplica recursos em benefício de todos. Então vamos refletir. Quando nós conseguimos verdadeiramente ter gratidão pela vida, esse valor por si só já nos auxilia muito a compreender e a sentir o porquê vivemos. Entender a nossa existência. Entender que, em muitas circunstâncias, nossos corações vão se entristecer. Em muitas circunstâncias, iremos nos alegrar. Mas a razão pelo qual nós vivemos não é de maneira nenhuma para ficarmos submetidos, ora à tristeza, ora a alegrias, porque tudo isso passa. Então a razão de nós existirmos é diferente da razão de viver. E a razão de viver do espírito é definitivamente implantar na sua intimidade o amor. E essa implantação, ela depende, evidentemente, dos vínculos que vamos fazendo com o nosso Pai, Deus, e com nossos irmãos em humanidade. A construção do valor, desses valores que nos estimulam a
amar a vida cada vez mais, porque vamos compreendendo que quanto mais nós vivermos de acordo com as leis divinas, mais experientes nós seremos. E quando o espírito é experiente, ele passa pelas situações que a vida nos traz de uma forma equilibrada, compreendendo profundamente que Deus, nosso Pai, realmente nos criou para a perfeição. E vamos nos tornando a cada dia mais perfeitos. E quando uma existência se encerra, surge no nosso íntimo uma pergunta muito importante. O que essa existência me fez experiente? Eu vivi 15 anos, 20 anos, 50 anos, 70 anos, 80 anos. No tempo que eu vivi na Terra, eu me fiz experiente em quê? Essa resposta, ela é fundamental para nós. E nós precisamos fazer essa pergunta diariamente. Enquanto nós estamos aqui, no que é mesmo que eu estou me tornando com esta existência, com os recursos que o Pai nos conferiu, com as oportunidades redentoras, eu estou me tornando um espírito experiente em quê? E quando eu respondo isso, eu me alegro. Por quê? Porque se eu tiver que passar por isso novamente, como eu vou passar? Se eu sou experiente, como eu vou passar? E aí, vamos nos fortalecendo, nos tornando cada vez mais espíritos corajosos, muito corajosos, porque vamos nos tornando tão experientes, que o medo desaparece. E hoje, essa pandemia que está aí, ela tem trazido para uma grande quantidade de espíritos verdadeiro pânico, medo de tudo. Um medo paralisante, porque o medo paralisa. Então, se estamos com medo, um medo tão grande que a gente não consegue realizar coisas que é do nosso cotidiano, o que isso significa? No que gastamos, ou com o que gastamos, as nossas horas tão preciosas, tão magníficas para o espírito, que não lhe trouxe experiências suficientes para impedir que o medo se instalasse. Então, quantas pessoas se agridem e partem para o suicídio porque têm medo de não terem recurso financeiro? São milhares e centenas. Mas quantas vezes nós nascemos na miséria material? Porque jamais precisamos estar na miséria espiritual. Mas quantas vezes nós nascemos na miséria
material. E o que nós fizemos daquela existência? Talvez não tenhamos aproveitado. Talvez não tenhamos saído experientes de uma existência onde vamos viver a miséria material. Porque quando nós partimos de uma existência na forma do suicídio e por algum motivo que seja, que nos parece um motivo lógico, aceitável por nós mesmos, esse motivo só revela isso, que sobre aquele aspecto que nós pensamos que vamos sucumbir, ainda não nos fizemos experientes. Quantos irmãos nossos, ao descobrir uma doença grave, não partem para o suicídio? Mas quantas vezes nós já estivemos doentes e não nos fizemos experientes nisso, a ponto de, se de novo a doença chegar, nós vamos superar? Porque todas as dificuldades têm mesmo essa finalidade. Então, vamos perguntar com muita força aos nossos espíritos: qual a nossa experiência? Ela tem que ser construída. Então, muitos espíritos, e nós temos falado isso, partem para o suicídio porque perderam um ente querido. Perder um ente querido é uma experiência para o espírito. Experiência do amor. E é necessário nós termos essa experiência de alguém que partiu. E nós nos sentimos solitários com aquela perda. Nos sentimos sozinhos, entristecidos. Mas nós podemos fazer disso uma experiência. Ou um trauma. Ou falar para nós mesmos: então nunca mais eu vou amar, nunca mais, se eu perdi um filho, nunca mais vou ter filho. Porque nos recusamos naquela hora, naquele momento, de fazer aquela aquisição imprescindível para todos nós. Então nós vamos dando sequência ao texto que estamos falando há alguns dias, saibamos cooperar. E vamos ler uma frase que diz assim: o Senhor está conosco em todas as posições da vida. Nada podereis realizar sem o influxo de sua vontade soberana. Diz-nos o Mestre com clareza: eu sou a videira, vós as varas. Como produzir alguma coisa sem a seiva essencial? Como produzir algo para o espírito sem absorvermos de verdade esse conteúdo magnético de Jesus? Porque nós podemos não perceber, em função daquilo que nos encontramos mergulhados, daqueles nossos interesses distanciados do bem e da verdade. Mas nós estamos mergulhados na atmosfera de Jesus. Jesus quis que a atmosfera do nosso planeta fosse azul. É óbvio que essa é a cor dele, que ele escolheu. Então, nós estamos imersos nesse azul.
nessas vibrações magníficas que penetram nossos poros, nossos corpos físicos e perispiríticos, nosso espírito, cada um de nós espíritos, estamos mergulhados nessa generosidade de Jesus. Então, nos tornarmos cada vez mais sensíveis, com o coração cada vez mais puro, para registrar essa presença constante, ininterrupta em nossa vida, nos auxilia bastante. Então ele continua com esse texto, vou ler só mais uma frase, dizendo assim: em todas as tarefas humanas, podemos sentir a presença do Senhor, santificando o trabalho que nos foi cometido. Porque em nada daquilo que estamos realizando, desde as tarefas mais simples até as mais complexas, está fora do olhar atento, vigilante, amoroso de Jesus. Porque toda vez que nós vamos realizar algo, por mais simples que seja, tem alguém sintonizado conosco, que pode nos auxiliar a tornar aquilo que nós estamos fazendo muito melhor, muito mais profundo, que possa beneficiar muito mais pessoas, e isso nos alegra infinitamente. Então vamos treinar, manter o coração sempre puro, para sentir de maneira ininterrupta a presença de Jesus em nossas vidas. Vamos fazer a prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada que nos encontramos em seu nome, rogamos a sua presença, o seu amor, para que possamos nesta hora nos envolver com as tuas vibrações luminosas, iniciarmos o nosso dia com alegria, com contentamento de alma, pelas possibilidades renovadas que iremos ter de acertar o nosso caminho, de trilhar os nossos passos de acordo com os teus ensinamentos, com as leis do nosso Pai. Que nós não sejamos indiferentes uns aos outros, que possamos perceber o que vai em cada coração e comungarmos das vibrações mais felizes para amparar os que sofrem, para socorrer, Senhor, aqueles que se encontram caídos, distanciados do bem e da verdade. Sejamos nós na terra instrumentos do seu amor e da sua misericórdia, Senhor, levando aos corações que nos cercam o que temos de melhor. E nesta hora abençoada do dia, nós elevamos o nosso pensamento àqueles irmãos que foram registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que eles possam receber de toda a proteção e amparo, Senhor, de que se encontram necessitados nesta hora. Os nossos irmãos queridos que retornaram hoje ao mundo espiritual,
possam ser acolhidos por braços amigos, por corações generosos, a conduzi-los a ambientes seguros, para que sejam amparados, confortados, que recebam a medicação adequada. E rogamos a Maria, Mãe Santíssima, que envolva todos esses irmãos necessitados de amparo espiritual. Que haja luz em seus caminhos, confiantes no seu amor e na sua misericórdia, Jesus. Queremos te agradecer por tudo que a vida nos tem ofertado. E nesta hora, nós nos colocamos à disposição para servir na pátria do Evangelho. Nesta gleba, Senhor, que o Senhor nos fez nascer, para que nos tornássemos espíritos cristãos, que pudéssemos abraçar uns com os outros para nos fortalecer, trabalhando com bom ânimo. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.